Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática, mais um vídeo sobre teontologia e hoje a gente vai falar sobre a aliança abrâmica. A gente já viu a aliança edênica, a gente já estudou a aliança adâmica, a gente já viu a aliança noética e agora a gente vai estudar a aliança abraâmica. Vamos lá? Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então a gente tem que entender que a aliança abraâmica ela é dividida em três partes. Na primeira, Deus ele chama Abraão, né, e ali Abraão ainda nem tinha o seu nome como Abraão, ainda ele era chamado de Abrão, né, então ali por isso que você viu ali no texto Abrão e não Abraão, porque Deus ele muda o nome de Abraão logo depois que na última vez ali que Deus faz ali, reforça a aliança dele com Abraão e com a descendência de Abraão e com todos os povos, né? Porque Deus fala, todos os povos da terra serão abençoados. E quando Deus ele faz essa aliança com Abraão, ele fala ali que a aliança abraâmica seria uma aliança que seria o povo, os descendentes de Abraão serão um povo numeroso, e de fato são, que é o povo israelita hoje, o povo chamado de povo judeu hoje. Então hoje a gente sabe que a nação de Israel é uma nação pequena no sentido de território, mas a gente sabe que tem judeus espalhados pelo mundo inteiro, né? No mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro existe israelita ou israelense ou judeus. E isso é ali uma prova ali da aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, né? E não só essa que Deus faz, né, com Abraão, falando ali que faria de Abraão um povo numeroso, grande e abençoado, um povo abençoado, né? Mas o que eu acho mais interessante ali da aliança que Deus faz com Abraão, porque quando Deus chama Abraão, Abraão estava num povo pagão, vivia em Ur dos Caldeus, onde Ur dos Caldeus era, depois se tornou a Babilônia e depois se tornou hoje ao Iraque, né? Então é uma nação que não é a nação cristã, é uma nação ali pagã. Então, como a nação pagã, Abraão vivia ali numa nação pagã. Olhando para Abraão como nação pagã, imagina ele sendo chamado por um Deus que talvez ele nem conhecia, que ele nunca tinha ouvido falar, falando ali: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu nem te mostrei ainda, eu vou te mostrar no meio do caminho. Olha para você ver como era a fé de Abraão. Por isso que muitas vezes Abraão foi chamado de pai da fé, porque ele teve fé sem nem saber para onde ele estava indo, sem nem conhecer direito esse Deus que tinha um chamado para sair da sua terra e da terra ali dos seus parentes, né? Olha então para vocês verem que interessante. E o texto, se a gente for continuar lendo, vai falar assim, ó: então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse. E aqui quando fala que o seu herdeiro não será esse, citando ali Ismael: aquele que for gerado por você será o seu herdeiro, ou seja, o Isaac que viria depois ali da sua esposa e não o Ismael que veio ali da sua escrava. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a posse da terra. Abraão lhe perguntou: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com os 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava, ou Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que o fogareiro esfumaçante como uma tocha flamejante passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão:
a sua descendência dessa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaim, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. Então a gente leu esse texto lá em Gênesis 15, do 4 ao 21. Então olha que interessante, eu sei que é um texto longo, mas tem alguns detalhes aqui que a gente pode tirar. Primeiro, Deus chama Abraão para sair da tua terra. Quando ele sai da tua terra, Abraão fala assim, olha, eu estou te mandando para uma terra, mas a maldade desse povo que está lá ainda não atingiu, então eu não posso fazer que você entre naquela terra, mate todas as pessoas e aquelas pessoas lhe morram, sendo que aquelas pessoas ali ainda não são merecedoras da morte, porque elas ainda não têm o pecado, merecedores ainda da morte. E aí Abraão fala assim, ó, então você vai para o Egito, vai ficar um pouco no Egito, na quarta geração ali que seu povo tiver para o Egito, a sua descendência vai entrar ali, que foi quando eles entraram ali com Josué. E de fato isso aconteceu. Eles entraram com Josué, eles destruíram aquele povo. Era um povo que, quando a gente estuda Josué, a gente vê que era um povo muito pagão, um povo muito ruim. Então por isso que Deus permitiu a morte desse povo. Então não coloque isso como se fosse mas Deus era mau porque ele matava inocentes. Não, eles não eram um povo inocentes, era um povo totalmente ruim. Por isso que Deus não deixou esse povo ser destruído na época de Abraão, porque na época de Abraão a maldade deles não tinha chegado nesse nível. Da mesma forma que quando Deus ele destrói a nação, né, todo mundo ali na época de Noé, e também vai acontecer ali na época de Ló. Por quê? Porque a maldade do ser humano, a maldade da criação ali de Deus tinha chegado ali no seu ápice. E ali Deus deixa ali ser destruído. E da mesma forma ali, para esse povo ali que estava ali naquela terra, que hoje é onde é o território de Israel, esse território ali que não era dos muçulmanos, como eles falam hoje, mas eram desses amorreus, era dos gigazeus, era dos cananeus. Esse território, ele é tomado à força ali, e esse povo que estava lá, eles são mortos porque eles eram povos maus. E muitas vezes eles não são mortos nem pelas mãos ali dos homens, dos filhos ali, dos descendentes de Abraão, né, do povo de Deus, mas muitas vezes eles lutam entre si e eles mesmos ali se matam de tanta maldade que existia ali no coração deles. Então esse é um detalhe, né, do texto que a gente leu. E um outro detalhe é que quando Deus vai mostrar para Abraão e vai fazer essa aliança com Abraão, fala assim, que a aliança será o quê? A descendência de Abraão seria uma descendência numerosa, mas Deus faria ali uma aliança, uma espécie de contrato ali com Abraão. Deus ele manda Abraão, ele cortar um animal no meio, né? Então metade vai ficar de um lado, metade vai ficar do outro. E isso era costume. Talvez você pense assim, não, mas que acordo estranho, que aliança estranha, mas isso era normal nos povos daquela época. Você partia um animal, metade ficava de um lado, a outra metade do outro, e aí quando você ia fazer uma aliança com alguém, seja uma aliança comercial, seja uma aliança seja de casamento, né? Uma aliança ali familiar, as pessoas que faziam essa aliança, elas passavam entre esses animais que estavam ali mortos, e elas lá se cumprimentavam, e simbolizando que a aliança ali estava sendo feita, e se um dos dois ali não cumprisse aquela aliança, aquilo que aconteceu com o animal, que ele foi partido no meio, iria acontecer com aquelas pessoas que estavam fazendo aliança. Então, eles partiam o animal, colocavam metade de um lado, metade do outro, eles entravam no meio desses animais, né, no buraco ali, que onde ficou, porque ficou metade de um lado, ficou metade do outro, ele tinha esse miolo, né, esse buraco, eles entravam nesse buraco ali entre os dois animais ali partidos, e eles apertavam a mão e faziam ali a aliança. Quando Deus ele vai fazer a aliança com Abraão, ele faz da mesma forma. Ele manda Abraão partir os animais. E aqui, se a gente voltar no texto, aqui a gente vê aqui, ó, quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia fez a seguinte aliança com Abraão. Ou seja, você vê ali que a presença de Deus passou ali entre os animais. Só que quando a gente volta um pouco mais, fala assim, ó, ao pôr do sol um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Ou seja, quando a própria presença de Deus passou entre os animais, Abraão estava dormindo. E aí fica a pergunta, se eram as duas partes que tinham que passar entre os animais para simbolizar essa aliança, se só uma parte passou, que foi a própria presença de Deus, por que Abraão não passou? Aí que entra a parte interessante. Deus ele passa e ele coloca Abraão no seu profundo sono, porque ele está simbolizando, se eu não cumprir a minha aliança com você, alguém tem que morrer, e sou eu.
né? Eu tenho que morrer porque eu tô cumprindo, eu tô fazendo aliança e se eu não cumprir eu tenho que morrer. Mas se você não cumprir a aliança, você vai ter que morrer. Como foi só Deus que passou, Deus está falando assim, ó, se eu não cumprir, eu tenho que morrer. Se você não cumprir, eu também tenho que morrer. E de fato, Deus ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele viveu entre nós e ele morreu por nós, justamente por conta dessa aliança. O que Deus estava vendo era o futuro, falando assim: Abraão, você não vai ter condições de cumprir essa aliança. Essa aliança é uma aliança condicional, mas você não vai ter condição de ser obediente a mim. Então você vai morrer. E para você não morrer e nem a sua descendência morrer, eu vou morrer em seu lugar. Olha que maravilhoso aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Se eu cumprir, eu não preciso morrer e nem você. Mas se eu não cumprir, eu preciso morrer. E se você não cumprir, você também, você não vai precisar morrer. Quem vai morrer sou eu. E Jesus veio como Deus. Jesus ele é o Deus encarnado que veio habitar entre nós para morrer por nós, para que essa aliança de Abraão ali não fosse quebrada, para que essa aliança de Abraão fosse cumprida, porque os descendentes de Abraão a gente sabe que quebrou e até hoje a gente quebra, e quando a gente fala em descendente de Abraão, a gente não está falando só do povo judeu, mas a gente está falando de nós, porque lá no início a gente leu que seria abençoado todos, não só a descendência de Abraão, mas todos que viessem após Abraão. E nós quebramos a aliança com Deus, não só hoje, mas todos os dias. Nós não só quebramos, mas a gente quebra todos os dias. E Cristo morreu por nós justamente porque alguém tinha que pagar, algum sangue tinha que ser derramado pela quebra dessa aliança. E Cristo morreu por nós para mostrar ali que a aliança ia ser cumprida, ela ia ser concluída independente de quem quebrasse a aliança. Olha para você ver como é maravilhoso essa aliança abraâmica. E se a gente olhar a última parte ali, da aliança abraâmica, e ali o nome de Abraão já não é mais citado de Abrão, mas Abraão, porque ali Deus já tinha mudado o seu nome, vai falar assim: da sua parte, Deus disse a Abraão, guarde a minha aliança, ou seja, Deus já tinha feito tudo, mas da parte de Abraão ali, Abraão tinha que guardar a aliança de Deus, tanto você como a sua futura descendência por todas as gerações. Essa é a minha aliança com você e com a sua futura descendência, alianças que vocês guardarão. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio e esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os escravos nascidos na sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros, que não são da sua descendência. Sejam nascidos na sua casa, sejam comprados com seu dinheiro, terão que ser circuncidados. A minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, será eliminado no meio do seu povo, porque quebrou a minha aliança. E aqui eu não quero entrar no assunto ali da circuncisão, do que significa circuncisão, até mesmo porque quando a gente for estudar a nova aliança, a gente vai ver que isso já não é mais necessário, porque existe uma nova aliança. Mas a circuncisão naquela época era um método ali de Deus mostrar para Abraão que, ó, vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Não quer dizer que você dormiu e eu passei, e se você não quebrar, eu também vou ter que morrer. E eu vou ter que vir no seu lugar e ser morto no seu lugar, porque você descumpriu, mas você vai ter um dever ali. E a circuncisão, por muitos anos, se viu ali de uma forma higiênica, até mesmo de proteger de outras doenças. E era uma parte ali para Abraão sempre mostrar ali que ele deveria fazer uma parte na aliança que Deus fez com ele. Se com Noé existiu o arco de Deus nos céus, com Abraão seria a circuncisão ali em todo homem do sexo masculino ali ao 8º dia de vida. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.